começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do nosso Brasil. E um programa especialíssimo sobre os resultados das eleições que aconteceram no último domingo, em especial em Nova Lima, Raposos e Rio Acima, e também vamos dar aquela pincelada em Belo Horizonte, que foi para o segundo turno. Ao meu lado, sempre com as presenças de Ederson Lírio, Betão, que é ativista da causa animal, bacharel em direito e também servidor público municipal concursado. Outro debatedor, José Raimundo Leão Maluco, que é colunista do jornal Cultura e Comércio, apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta. Você de casa pode participar enviando mensagens, críticas e sugestões pelo WhatsApp 98569-2926, 98569-2926. Zé Raimundo, vamos começar falando sobre Nova Lima e vamos falar especificamente da vitória estrondosa do João Marcelo, reeleito prefeito de Nova Lima com 85,6% dos votos válidos. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas que votaram, cada 10 pessoas que saíram de casa para votar, não. Cada 10 pessoas que votaram para prefeito, 8,56 pessoas depositaram a confiança em João Marcelo e Cissa Caroline, Zé Raimundo, perdão. Olá, Fred, Betão, grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Olha, Fred, aconteceu o que nós já imaginávamos, os números mostravam antes, nas pesquisas aqui, inclusive da TV, do jornal, que a vitória do João Marcelo com a Cissa seria uma vitória esmagadora. E foi até um pouco além do que nós imaginamos, né? A última pesquisa deu quase 84, ele fechou com 86. Olha, pode falar o que quiser do prefeito, da administração desses últimos 4 anos, mas ninguém ganha uma eleição com um percentual desse quilate à toa. Então, tem sentido, tem a administração que ele fez, as obras, o trabalho que ele entregou. É claro que tem os contra, tem aquelas pessoas que discordam um pouco disso, mas os números, mais uma vez, mostraram que a maioria está satisfeita. 86% em 100 é muita coisa, Fred. Então, acho que ficou de bom tamanho. Agora, aumenta a responsabilidade do João Marcelo nesses próximos 4 anos. Porque com uma votação dessa, você tem que mostrar mais coisas ainda além do que ele já fez. Betão, nenhuma surpresa, né? Não, primeiramente, obrigado por todos aí nos receberem aí mais uma vez nas plataformas digitais, na TV, e também da forma que achar melhor, às vezes pelo YouTube, nos acompanham aqui na TV Banqueta e pelo Instagram também. Bom, nenhuma surpresa, parabenizar aqui a TV Banqueta, e o Grupo Banqueta de Comunicação pela pesquisa, 212 Labs, que conseguiu praticamente cravar, É óbvio que tem uma margenzinha, mas isso acontece e foi perfeito, sim, na avaliação. Primeiramente, também, a gente precisa salientar como que o João conseguiu ser essa voz diferente, dissonante do que tinha aqui na cidade. E conseguiu, de fato, unir as pessoas em torno de uma plataforma só, que é a administração pública voltada para as pessoas. Então, eu acho que isso ficou bem reconhecido ali na votação e na eleição. Não teve nenhuma surpresa. Eu acho que essa questão de inovação, de trazer esse novo pensamento, esse novo olhar, ficou bem solidificado e consolidado aí nas urnas. Vamos analisar os números mais precisamente, vamos pedir ao grande ali para a gente colocar os números. Nós vamos replicar um pouquinho do que foi publicado no jornal Banqueta dessa semana. No jornal impresso nós trouxemos o que a gente chama de infográfico. Vamos falar de prefeito, olha só. João Marcelo e Cissa Caroline, 47.321 votos. O João Marcelo, que teve pouco mais de 20 mil nas últimas eleições, ele simplesmente dobrou e ainda colocou mais 7 mil votos acima. De 20 mil nas eleições de 2020, João Marcelo pulou
para 47.321 votos, 85,6% dos votos válidos. Vamos descer? Lá embaixo, do lado esquerdo do nosso impresso, tem os números do Gilson Amorim. Só um minutinho aí para a gente falar do eleitorado, para dar uma geral nas eleições, 74.380 eleitores é o número de pessoas aptas a votar em Nova Lima. Um pouquinho para baixo, Eli. Do lado esquerdo. Vamos lá. 74.380 é o número do nosso eleitorado. Desses 74.380 pessoas que foram aptas a votarem, 61.088 pessoas foram às urnas, compareceram no dia da votação, que quer dizer que 82,13% das pessoas aptas em Nova Lima foram votar, o que representa uma abstenção, ou seja, 13.292 pessoas deixaram de votar. Os votos válidos, o que são os votos válidos? Desses 61.088 pessoas que foram votar, 55.283 pessoas não votaram nem nulo e nem branco para prefeito, o que representa 90,50%. Com isso, os votos brancos e nulos, obviamente, foram de 5.805, que corresponde a 9,50%. Mais abaixo, vamos falar a respeito dos números dos candidatos a prefeito. Gilson Amorim, dos republicanos, 4.626 votos, que corresponde a 8,37% daqueles 55.000 que são os votos válidos. Isso quer dizer que o João Marcelo, ele teve 4.626, o João Marcelo teve 47.000, ou seja, 10 vezes mais. 10 vezes. 10 vezes mais. Exatamente. 10 vezes mais o número do João Marcelo sobre o Gilson Amorim. Multiplica por 10. A Cris Nunes, do PSOL, 1.689 votos, 3,06%. Mauri Lopes, do PT, 1.647 votos, 2,98%. Betão, analisando o número do Gilson, Cris e do Mauri, alguma observação? O que você gostaria de falar a respeito disso? Não, eu não tenho nenhuma observação, até mesmo porque já era previsto nas pesquisas, né, que foi lançada aqui pela TV Banqueta e o Tio Antio Labs. Então não tem assim muita coisa. Eu acho que tudo que a gente tinha para falar de conteúdo das candidaturas foram ditos durante o mês, praticamente mês de setembro, das eleições que ficaram mais pulsantes. Eu vejo que a gente precisa destacar essa quantidade de votos que o João teve, porque é uma vitória muito significativa que traz um outro olhar, né, para a personalidade do prefeito João Marcelo. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desses números dos candidatos de oposição, vamos dizer assim. Vamos voltar com os números para a gente falar do Gilson Amorim, por favor. 4.626 votos, 8,37%. 37%. O que acontece? Essa votação do Gilson é uma votação, as pesquisas mostraram que ele teria esses números, né? A pesquisa, como disse o Betão, Banqueta, o One to One Labs, a quinta e última pesquisa que nós divulgamos na quinta-feira, 3 dias antes da eleição, mostrou esses números. O Gilson, todo mundo sabe, o Vitor Penido era o pré-candidato a prefeito, deixou de ser, e o Gilson assumiu essa condição de ser candidato a prefeito. A grande verdade é que a campanha do Gilson Amorim não conseguiu alcançar toda a população navalimense. A forma da pesquisa, o tamanho da pesquisa era uma campanha de vereador, e nem dos vereadores com o maior número de votos. A campanha do Abner era maior, do Pedro Donas era maior, do Thiago era maior, e essa foi a votação do Gilson. Também, como diz Betão, não vejo surpresa. Cris Nunes, eu acho que está de parabéns, fez o papel que ela tinha que fazer mesmo nessas eleições. O PSOL é um partido que eu tenho uma grande simpatia, mas ainda tem poucas, para se ter ideia, tem pouquíssimas prefeituras em todo o Brasil. E Mauri Lopes também, eu acho que ele desempenhou o papel que tinha para ele. Também foi candidato de última hora, não estava nos planos do Mauri ser candidato a prefeito de Nova Lima,
Mas o PT, que foi até tema do editorial nosso dessa semana, do Jornal Impresso, o PT que tem que se alertar em Nova Lima. Daqui a pouco nós vamos falar sobre vereadores, o PT não conseguiu. Olha para você ver, hein? Quem diria o PT não conseguiu fazer quociente eleitoral para eleger a sua vereadora mais votada, no caso era Juliana. 1.647 votos do PT é bem menos do que a maioria dos vereadores eleitos. Alguma pincelada, Zé Raimundo, desses números? Não, você já disse praticamente tudo, né, Fred? Os outros 3 candidatos, nenhum deles tiveram uma campanha verdadeira, uma campanha longa, de 4 anos, em cima de uma prefeitura. Apareceram muito em cima da hora. E nenhum deles apresentou propostas concretas. Ficaram muito na questão de bater em cima do trabalho que estava sendo feito pelo João Marcelo. Então, os números não mentem a realidade. O PT está em baixa, isso é uma realidade, ele precisa se reorganizar na cidade, né? O PT, que já foi muito forte aqui, está em queda livre. A Cristiane é uma novidade, fez o papel dela, conforme você disse, né, com o PSOL, e o Gilson conseguiu essa votação de 4.000 e poucos votos em cima ainda do nome do Vitor Penido. Essa que é a grande realidade. Então o Gilson pode crescer aí nesses 4 anos, se tiver realmente intenção de vir a se candidatar a prefeito novamente, aí sim ele precisa fazer uma campanha, um trabalho social até para poder se tornar conhecido da população. Só essa observação. Ok. Vamos falar agora sobre vereadores. Nós vamos falar a respeito dos 15 vereadores eleitos, né? O primeiro vereador na tela, o número de votos do vereador mais bem votado da história de Nova Lima, e com isso foi o Abner Henrique. O Abner Henrique teve nada mais, nada menos do que 2.749 votos. O Abner Henrique, que é ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, ele tem, dá uma geralzinha no Abner aqui, ele é casado com a Clara Marquezine, tem um filho, nasceu e foi criado no bairro Chácara dos Cristais. Ele afirma que seus principais destaques são os projetos desenvolvidos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como o Banco de Talentos, a questão da Escola de Programação e Robótica, o programa Elas no Comando, os vários cursos técnicos que foram criados. Votação, observação sobre Abner Henrique. Betão. Também nenhuma surpresa, a gente via, né, nas ruas de Nova Lima, né, já entendia aí que ele estaria entre os mais votados. Então, o Abner sempre foi um jovem dinâmico, né? Conheço desde criança, e tinha essa perspectiva mesmo de ser um dos candidatos mais votados, quiçá o mais votado como foi. Então, até pelo trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é capitaneada por ele, e também pelas pessoas como o Yuri, que está lá trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. Ok. Zé Raimundo, vamos falar agora do Tiago Almeida, presidente da Câmara, que foi reeleito, ficou pertinho ali da votação do Abner. Tiago Almeida obteve 2.735 votos. Tiago Almeida vai para o seu segundo mandato. Ele é presidente da Câmara, ele é graduado em administração e também tem MBA em gestão pública. Ele foi um dos grandes parceiros do João Marcelo na administração desse primeiro mandato, coisa que o João Marcelo sempre destacou. E ele é presidente e, ao lado do seu pai, um dos fundadores da creche São Judas Tadeu, que atende muitas famílias, muitas crianças na região noroeste de nossa cidade. Alguma observação sobre o Tiago, Zé? Tá um campeão quanto o Abner, né? São 14 votos só de diferença. E era esperado uma votação maciça do Tiago, que fez um trabalho surpreendente na Câmara Municipal, no seu primeiro mandato, como vereador, Fred. Ele, que era um vereador do PT, foi eleito pelo PT, filho do soldado Flávio, mas ele veio com uma proposta diferente,
fez um trabalho de união dentro da Câmara, foi o presidente da Câmara nos últimos 2 anos, né? Sim. Fazendo um trabalho excelente, em parceria com a Prefeitura, e com isso ele ganhou a confiança da população. Prova disso é essa votação expressiva que ele teve. Então, ficou de bom tamanho. Vamos falar do Pedro Dornas, 2.336 votos, e com isso a gente coloca-se os 3 mais bem votados da história de Nova Lima. Por quê? O último vereador mais bem votado da história de Nova Lima era o Wesley de Jesus, que na eleição de 2016, uma vez que em 2020 ele foi candidato a prefeito, o Wesley teve 2.290 votos. Então todos esses 3 ultrapassaram a marca histórica do Wesley. Vamos falar do Pedro Dornas. Pedro Dornas, ele é ex-secretário de Educação. O Pedro Dornas, que é mestre-sala da Escola de Samba Unidos do Rosário, ele que é puxador de samba da Unidos do Rosário, foi presidente da Unidos do Rosário, foi goleiro de futsal, é também treinador de futsal, é professor, é advogado, foi diretor da Escola do Polivalente. Eu coloco o Pedro Dornas como uma grande votação, polivalente, conforme eu disse agora, e são os votos que o deixam muito... a campanha, como disse Betão, tanto do Abner, tanto com o Thiago quanto do Pedro, não teve muita surpresa com relação ao resultado, uma vez que eram esses 3 com o maior volume de campanha nas ruas. Vamos falar agora do Mael. Mael, 4º mais bem votado, obteve 1.910 votos. O Mael, que tem 33 anos, é casado, empresário, é ex-jogador profissional de futebol. Muitas pessoas ficam com dúvida de que ainda não conhecem o Mael. O Mael, ele assumiu a administração da Regional Nordeste desde o primeiro dia de mandato do prefeito João Marcelo. Algum destaque sobre o Mael, Betão? Bom, o Mael, antes de qualquer coisa, é morador de Honório Bicalho, né? Um lutador, teve uma bela de uma administração, principalmente pegando ali pelas enchentes de Honório Bicalho, se dedicou através da prefeitura, né, junto lá com a regional, né, um trabalho muito forte de reconstrução do bairro, um cara humilde, um cara bacana, que tem uma equipe maravilhosa que trabalha com ele na regional, então merecedor de toda essa votação e todo esse sucesso que ele teve nas eleições, o Fred. Ok, então dos 4 mais bem votados, 3 são ex-componentes do governo João Marcelo. Um secretário de Desenvolvimento Econômico, outro secretário de Educação e o Mael, da Regional lá de Honório Bicalho. Vamos falar agora do nosso companheiro aqui da TV Banqueta, apresentador do programa Papo Vitrola, Danúbio Machado, que é do PRD, obteve 1.618 votos, vai para o seu 2º mandato. Alguma observação a respeito do Mael, José Raimundo? Mael ou Danúbio? Perdão, gente, Danúbio. tô sonhando com o Mael. Um braço, Mael, Danúbio. Não, o Mael também, bacana, parabéns para o Mael, para o Pedro Dornas aí, que você já citou. O Danúbio, Fred, é a prova de que a juventude está com a bola toda na política da nossa região, né? Eu não sei a idade exata do Danúbio, mas sei que ele é muito jovem ainda, apresentador aqui de um programa aqui da TV Banqueta, mas é um sujeito simpático, um ex-guarda municipal, né? Tem um trabalho social aí em outras áreas também, e por isso conseguiu essa votação boa, 1.600 votos para vereador, numa disputa tão acirrada como é aqui em Nova Lima, é uma votação de muito respeito. Então, sucesso para ele, que ele consiga agora, no seu 2º mandato, fazer um bom trabalho para continuar na Câmara ou angariar voos mais altos. Mas parabéns para ele. Wesley de Jesus, 1.458 votos. O Wesley que é do Republicano, o Wesley que foi candidato a vereador nas últimas eleições. Na verdade, o Wesley, apesar de ter ficado fora no último ano, por causa do que eu acabei de falar, já vai para o seu 2º mandato. Votação expressiva do Wesley, Betão. Sem dúvida, né? Uma votação expressiva e também assim, não ficou fora que já estava... As ruas já estavam falando, né, que seria eleito com uma bela votação também.
Álvaro Azevedo, do Avante, com 1.516 votos. O Álvaro é aí um dos mais não, a gente já podemos cravar isso, né? O Álvaro é, apesar de ser jovem, ex-secretário de Desenvolvimento Social, é o mais experiente da Câmara. É o único que tem, ao lado do Silvano. Álvaro Silvano, terceiro mandato. O Álvaro fez um mandato como vereador. Muita gente tinha dificuldade a respeito, Betão, dessa saída dele indo por um tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social. Porque existe em Nova Lima que quando o vereador deixa o mandato para assumir uma secretaria, na maioria das vezes ele não tem sucesso em sua reeleição. Mas o Álvaro fez diferente, reeleito para o seu terceiro mandato com essa votação de 1.516 votos. Vamos falar agora, Claudinho Vale, Zé Raimundo, 1.261 votos. Claudinho Vale também, mesmo caso, fez um primeiro mandato e pelos números dele agora na sua reeleição, um bom mandato, né? Foi aceito novamente pela população, também uma votação boa, 1.261 votos, conseguiu permanecer e é um sujeito que tem o seu trabalho importantíssimo, né? Claudinho Vale, que também a gente já conhece bastante, vai para o seu segundo mandato e tem agora, como os outros, que foram reeleitos, obrigação de fazer melhor ainda do que fizeram no primeiro, para poder continuar. Eu pulei 2 vereadores mais bem votados. Anísio Clemente Filho, Betão, 1.365 votos. Anizinho também, né, já era esperado também a eleição do Anizinho, pelo trabalho desenvolvido também, né, em várias áreas, né, inclusive na causa animal, que eu milito. Então, assim, ele, o Danúbio, o Álvaro, mais pujante nesse contexto, e não é nenhuma surpresa também não, né? Apesar que a gente sempre fala que a eleição para vereador é uma eleição sofrida, pelejada, né? Que a pessoa vai ali até o final do último dia, igual um andarilho, né? E tem que ser assim mesmo, porque quem não pede voto não ganha. Zé Raimundo, José Lino Santana, 1.307 votos, vai para o seu segundo mandato do Solidariedade. Mesmo caso do Claudinho, mesmo caso do Danúbio, segundo mandato, expressando aí essa votação boa também, de 1.300 votos, em cima do seu primeiro mandato. E, principalmente, ele é também envolvido nessa causa animal, né, Betão? Ele mais especificamente com os equídeos, com os cavalos. Então, isso também acho que impulsionou a sua candidatura e, obviamente, agora tem uma responsabilidade grande pela frente. Isso é o que eu estou afirmando para todos esses que foram reeleitos. A confiança do povo foi dada. Agora é hora desses que foram reeleitos mostrar esse trabalho para a população que confiou neles. Betão, a grande novidade das eleições, pessoas que conhecem ele afirmam, não, ele estava na minha lista, mas a maioria esmagadora não constava na lista. Newton Cruz, do PRD, teve 1.227 votos. Eu acho importante falar um pouquinho sobre o Newton. O Newton, do Água Limpa, é uma liderança comunitária que tem a regularização fundiária como uma de suas grandes bandeiras, especialmente para as famílias de baixa renda. Ele é uma das grandes surpresas, atua na região do Água Limpa, Betão. Deixa eu fazer uma justiça aqui. O primeiro a conversar comigo sobre o Newton foi o Gilson, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Falou assim, ninguém está contando com o Newton pode surpreender. E nós conversamos sobre isso, trocando ideia, conversando, foi realmente ele pode ser o Flávio da eleição de 2000, né? Porque é uma região muito carente, uma região que precisa muito. E nós ficamos aqui no estúdio, nós ficamos também todos na cidade, e as pessoas que estão muito ligadas a isso, muito felizes com a eleição do Newton, porque ele vai representar uma comunidade que precisa muito de fato ter representantes, né, para que se desenvolva uma política pública mais pujante ali naquela região. Então, não deixa de ser uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável ter o nome do Newton lá como vereador. Zé Raimundo, quer falar alguma coisa sobre o Newton da Água Limpa? Se não, só acrescentar que, além da surpresa, é importantíssima essa eleição
de um candidato lá do Água Limpa, numa região, conforme disse o Betão, muito necessitada de melhorias, de expansão daquela parte, e ter um representante numa região como aquela é um passo importante para a cidade. Então, é uma surpresa agradável e que todos, eu particularmente não conheci o Newton, não conheço ainda, né? E todos nós agora teremos a oportunidade de avaliar o real trabalho dele como vereador da cidade. Parabéns, sucesso para ele. O mais importante para mim do Newton, que ele vai colocar nas nossas pautas, seja da Câmara, seja do próprio Jornal Banqueta, Água Limpa. Por ser muito distante, é o último distrito da nossa cidade, o Água Limpa vai ser pauta mais vezes da nossa discussão política. Para o pessoal de casa ter ideia, o Água Limpa, conversei muito com o Newton, tive o prazer de conhecê-lo, o Água Limpa é como o Galo é para Raposos e Nova Lima. O Galo tem uma parte que é Raposo, uma parte que é Nova Lima. Água Limpa é a mesma coisa. Tem uma parte que é Itabirito, tem uma parte que é Nova Lima. Somente a parte de Nova Lima tem nada mais, nada menos do que 7 mil habitantes. Nova Lima, cidade rica, cidade chique, cidade famosa. Não tem água potável. Esgoto, a cidade quase 90% não tem. Não tem água, não tem luz, não tem asfalto. Tem asfalto sim, 3, 4, 5 ruas. Tem dificuldade para tudo quanto é lado. E eu acho que importantíssimo essa entrada de um representante na Câmara de Vereadores. Um minuto só, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos dar sequência à análise dos vereadores e principalmente, e aí, quem vai ser o presidente da Câmara? Quem será o candidato? Já vamos mudar o foco. Quem será o candidato do João Marcelo nas próximas eleições? Sai da Câmara? Um minuto só. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta com o Resenha Banqueta especial, divulgando, debatendo os resultados das eleições do último domingo. Vamos falar agora de
Adilson Taioba. Adilson Taioba obteve 1.224 votos. Adilson Taioba, que é o presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Do Taioba eu gostaria de falar, porque Taioba teve uma disputa acirradíssima, voto a voto com Alessandro Coxinha, ex-vereador de Nova Lima. O Alessandro Coxinha ficou 14 votos abaixo do Taiobinha. Então o Taiobinha venceu as eleições por 14 votos. O Taiobinha já vinha trabalhando, já foi na última eleição, ele foi muito bem votado, não conseguiu ser eleito e fez um trabalho agora de 4 anos de campanha em cima da Associação dos Servidores Públicos Municipais. Né? Claro que isso também ajuda. E agora tem a oportunidade, aos 55 anos de idade, parece, Sim. já numa idade bacana, já com uma experiência boa de vida, pode fazer um belo trabalho. Então, a expectativa em cima do Taiobinha é muito alta também, principalmente pelo servidor público, né? Betão, que é servidor público, é prova disso. A expectativa é de que ele faça um trabalho bacana. Então, felicidades aí para o Taiobinha também. Vamos falar agora sobre Silvano Aguiar, vai para o seu 3º mandato, sendo ao lado do Álvaro, um dos mais experientes da Câmara Municipal. Silvano Aguiar foi reeleito com 1.131 votos, Betão. O Silvano também não é uma surpresa, a gente já imaginava, né, que eu até comentei no sábado que não teria, para mim, grandes mudanças, aqui no estúdio também no dia da apuração, e realmente não houve. O Silvano é um dos batalhadores, né, também uma pessoa que está muito ligada à Igreja Católica, aos trabalhos de base aí da Igreja Católica. Então, não é uma surpresa, mas como eu sempre falo, né, a eleição para vereador é uma eleição muito doída, né, muito dolorida, e a pessoa, com um trabalho até consistente, né, às vezes passa por alguma dificuldade para poder eleger ou se reeleger. Né? E o Silvano é uma dessas pessoas que batalha muito e teve aí a sua eleição garantida, né, através de muito trabalho. É verdade, Silvano, é uma votação que a gente fala que é especial, que é uma votação batalhada dia a dia do seu mandato. Vamos falar agora também de Glíverson Marques, Cidadania, 1.121 votos. Glíverson Marques, que é filho de um dos melhores prefeitos de nossa cidade, com obras importantíssimas, o queridíssimo, educado, gentil Ronaldes Marques. O Glíverson Marques, que é casado, tem 40 anos, é fisioterapeuta e era o presidente da Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima, Faenol, Zé Raimundo. Então, o Glíverson veio aí no seu primeiro mandato com um carimbo, né, do pai dele, que foi prefeito da cidade, foi vereador por várias vezes, é muito querido na cidade, tem uma preferência de boa parte dos eleitores. É claro que isso ajudou na votação do Glíverson, que já tinha tentado da última eleição, né, chegou perto, e agora tem a sua oportunidade também. Então, um sujeito de 40 anos de idade, com alguma experiência de vida, já um profissional liberal, tem a sua profissão como fisioterapeuta, né? Mas é empresário também, Zé, ele tem uma academia, chama GM Fitness. Então empresário que vem aí com inteligência, com uma capacidade de fazer uma boa vereança para nós aí. Então, é isso que nós precisamos, né? Pessoas envolvidas, pessoas capacitadas para poder exercer o cargo de representante do povo, nada mais do que isso, que é o nosso vereador. Betão, vamos fechar a lista dos 15 vereadores eleitos. Vamos falar de Viviane Matos. Viviane Matos, do União Brasil, teve 811 votos. Votação da Viviane não foi muito baseada, a eleição da Viviane, né? Foi baseada no quociente eleitoral do União, da votação do Mael. A Viviane, até nos encontramos aí nas ruas, né? É um voto difícil, né? Ela andou muito, nós vimos aí quem estava nas ruas observando e tudo. E o Mael acaba puxando, né? A votação do União Brasil acaba puxando mais um vereador e ela consegue essa reeleição. Fica aí também essa orientação, né? Porque além de ser muito sofrido também a eleição para vereador,
a gente tem também um desafio muito grande, né? Então, a Viviane, com o trabalho que ela exerce na Câmara de Vereadores, tem aí um período a mais para poder até reavaliar, né, as condições do seu trabalho e ver se consegue crescer nas próximas eleições. Vale destacar, Fred, que é a única vereadora, né? A única mulher na Câmara de Vereadores. A Viviane, ela fez um ótimo mandato. A questão da Viviane é que ela decidiu mudar de grupo político, né? Ela foi eleita através da parceria, do apoio do Vitor Penido. Ela fazia parte do grupo político de Vitor Penido. Ela decidiu-se acompanhar, ser apoiadora do João Marcelo. Então, com isso, ela mudou-se de grupo. É uma decisão que deve ser até elogiada, principalmente pelo grupo do João Marcelo, que é muito difícil, né? Sim. Você deixar um grupo e ir para outro grupo. Então, ela é uma grande vitoriosa, porque tem que ter coragem e, amigo, as regras são essas. Muita gente discute sobre o quociente eleitoral. Daqui a pouquinho nós vamos falar os vereadores que ficaram fora, mesmo tendo votos maiores do que os que entraram. Mas essa é a regra eleitoral e deixa mais democrática essa minha opinião, Betão. Queria até ouvir vocês, porque na minha opinião, a questão do quociente, porque senão, imagina, João Marcelo ia pegar todos os candidatos, ia colocar na cidadania, aí você não ia ter a opção de ter outros atores políticos, né, Betão? Exatamente. A proporcional é exatamente por isso que chama eleição proporcional, né? Para que todos tenham a mesma oportunidade e a mesma qualidade, vamos dizer assim, na votação. Então, ter o quociente eleitoral para poder equilibrar essas forças, isso não é tirado do ovo, não, gente. Assim, pensado que vai ser feito dessa forma, tirado isso. Isso tem trabalho científico feito, né? Das pessoas que estudam ciência política, que trabalham com os quantitativos eleitorais e trabalham também com outras métricas, né? Então, isso tudo é feito cientificamente para que todas as pessoas tenham oportunidade de ter a representatividade na Câmara de Vereadores. Porque se fosse só os mais votados que entrassem, aí você teria um poderio econômico dominando completamente as eleições, de uma forma geral. Ok, vamos falar agora também, só para a gente debater ainda mais sobre vereadores. Queria saber a opinião de vocês, em especial do Zé Raimundo. Estou com a minha colinha aqui, pessoal. Seguinte, o vereador Alessandro Coxinha, com 1.203 votos, foi o 14º mais bem votado. Mas devido justamente ao quociente eleitoral, ele não entrou. Outra pessoa, Betão, Anselmo do Avante, do Jardim Canadá, foi o 8º mais bem votado, 1.390 votos, ele não foi eleito, uma vez que o partido dele, o Avante, teve o Pedro Dornas com 2.336 votos e o Álvaro acima dele com 1.516 votos. O Betão expressou aí a questão do atual sistema eleitoral brasileiro, que já é de muito tempo, né, de longa data, e que ele faz justiça aí para que o poder econômico não seja máximo, né, nas nossas eleições. Mas tem um outro lado, que é o lado da injustiça, que são aqueles que são muito bem votados e acabam ficando de fora. Não é nem o caso aí de Nova Lima dessa vez, não. Coxinha, o Anselmo devem estar muito chateados, porque tiveram uma votação muito boa, estariam, com certeza, entre os 15 vereadores, e estão fora em função do quociente eleitoral. Então, é um negócio que eu, particularmente, sempre bati na tecla de que deveriam ser sempre os mais votados. Quem tem mais votos acaba levando. Agora, nós tivemos exemplos aí em São Paulo, é prova disso aí. Eu me lembro do Enéas, que foi o mais votado deputado do Brasil e que levou junto com ele candidatos que tinham 200 votos em São Paulo. 200 votos em São Paulo não é nada e ele levou 2 ou 3. Isso acontece em todas as eleições, não é só Nova Lima.
Então está dentro da regra, não tem nada demais. Os que perderam vão lamentar, sim. Então eu fico muito na dúvida, o que é mais justo? Se era mais justo os que foram mais votados, ou se o correto é o que o Betão falou, que é a questão de fazer justiça, de não deixar que o poder econômico tome conta. Não sei, é uma dúvida muito grande que eu tenho, viu, Flávio? Agora, só para a gente fechar essa questão do quociente eleitoral, o quociente eleitoral foi de 3.000, infelizmente eu não tenho esse dado específico, 3.500 e pouco. 3.500 e poucos votos. Então isso quer dizer que a cada 3.500 votos, basicamente, elege um do partido. Olha para você ver. O Cidadania, que é o partido do... O Cidadania, na verdade, é uma federação. Federação é união de partidos. É o que a gente chamava de coligação anteriormente. O Cidadania é federado junto ao PSDB. O Cidadania teve 7.716 votos e fez Anizinho, me ajuda, Anizinho, Abner e Gliverson. Isso. Então, com 7.716 votos, 3 cadeiras. 3 vereadores. O Avante, muito bem votado também, teve 7.097 votos. Fez Pedro Dornas e Álvaro. O PSD fez 6.638 votos, ou seja, todos os candidatos a vereadores do PSD, está aí a importância dos vereadores que tiveram 100, 50, 40 votos, isso tudo entra para essa soma, teve 6.638 votos, fez Tiago Almeida e Silvana Guiar. Solidariedade, 5.476 votos, fez Taioba e Zelino. União, com 5.040 votos, fez Viviane e Mael. PRD, com 4.967 votos, fez Danúbio e Nilton da Água Limpa. E aí vem o Republicanos, 4.081 votos, só fez um vereador, que foi o Wesley, e o PP, com 3.652 votos, só fez um vereador, no caso Claudinho Vale. Todos os outros partidos fizeram menos do que 2.828 votos, para você ter ideia que foi o Novo, e não elegeu nenhum vereador. Por falar em Novo, Betão, queria sua análise. O Partido Novo fez 2.828 votos, teve alguns nomes que surpreenderam na votação. Cida Miranda, acima de 1.000 votos. Tomás, se não foi 1.000 votos, ficou próximo do 1.000 votos. Você acha que está o próprio PL do Sérgio Bittencourt também na casa de 1.000 votos? Está batendo na trave Vila da Serra, Vale do Sereno, condomínios ter o seu representante? Eu acho que isso é um caminho natural também, né? Até pelo tamanho do colégio eleitoral e também pela representatividade que já se tem ali no Vila da Serra. Então, eu acho que está batendo na trave aí, uma hora pode acertar. Quer falar alguma coisa a respeito, José Raimundo? É só acrescentar também que está demorando isso acontecer, né? A expectativa é que isso já estivesse acontecendo, que a parte de cima da cidade, a parte dos condomínios lá, das 6 pistas, que crescesse ao longo dos anos e que eles teriam representantes no nosso comando político aqui. Então está demorando um pouco, mas com certeza vai acontecer. E não deve demorar muito mais não, os números estão mostrando. Só para confirmar os números, pessoal, a Cida Miranda teve 1.116 votos, é da região do Vila da Serra, teve o apoio do Padre Alexandre, lá da Bom Jesus do Vale. O Tomás, ele teve 1.030 votos, ele é ligado ao Cazê, que é um empresário, foi inclusive, teve algum cargo na Prefeitura de Nova Lima junto com o João Marcelo. E o Sérgio Bittencourt, que é do PL, teve 1.035 votos. Antes da gente dar uma análise sobre as eleições do ano que vem, ao que tudo indica, brigam aí pela vaga de secretário da Regional Norte, porque poucas pessoas sabem. Nova Lima tem secretário da região Noroeste, que é do Jardim Canadá. É secretário? Subsecretário, perdão. Do Jardim Canadá Noroeste, Nordeste, Honório Bicalho, e a Norte, que é da região do Vale do Sereno. Ao que tudo indica, pode ser que a Cida Miranda seja a subsecretária da Regional Norte. Até porque existe um burburinho, que eu não acredito, porque aí é a prova que
que o Vitor Penido afirma que foi traído pelo presidente do PL, Sérgio Bittencourt. Muitos afirmam que o Sérgio Bittencourt seria o subsecretário da Regional Norte. Aí é batom na cueca, né, Zé? O presidente do PL, que o Vitor fala que o traiu, ser o subsecretário da Regional Norte, aí faz me rir, né? Aí autentica, né? Aí é Tudo batom que na ele cueca, falou vai ficar comprovado, não tem erro. Vamos ver, mas pode escrever aí, Cida Miranda ou Sérgio Bittencourt. Vamos colocar a foto de capaça do Jornal Banqueta, com os nossos eleitos, os recordistas de voto. Situação difícil, mas nós estamos aqui para resenhar. Desses candidatos que vão aparecer aí na capa do Jornal Banqueta, dos vereadores eleitos, pode subir um pouquinho, nós vamos falar de vereadores. Quem, Betão, que você pensa ali que pode ser candidato apoiado pelo João Marcelo? Calma, vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Na minha opinião, o Vitor já não vai ser candidato nas próximas eleições e mesmo que seja, provou-se que não tem mais força política do tamanho que é o Vitor. Carlinhos Rodrigues, eu também acredito que provou-se que mudou-se muito a cabeça do eleitorado, não tem força para ser candidato a prefeito e chances de vencer. O João Marcelo, ele não pode se reeleger. Algum nome aí que você aponte como possível candidato do prefeito, João Marcelo? Ô, Fred, isso é uma cruz, hein, que você colocou uma espada, aliás, no meu peito. Mas, assim, não tem ninguém. Eu acho que todos os candidatos, todos os vereadores que lá estarão, obviamente que democraticamente terão espaço para poder pleitear essa vaga. Mas eu não consigo apontar ninguém assim como um sucessor direto assim, para substituir o prefeito João Marcelo, não. Finalizando, Zé, na minha opinião, o próximo prefeito de Nova Lima também, na minha opinião, sai da Câmara por tudo que eu falei. Algum destaque? Quem pode ser hoje, o candidato a prefeito do João daqui a 4 anos? Exatamente. Daqui a 4 anos é difícil, né? Falou o Betão, muita coisa pode acontecer, todos eles têm potencial para isso, mas hoje, na minha opinião, você tem 2 candidatos claros ali, que é o Tiago Almeida, que é candidato, obviamente, à prefeitura daqui a 4 anos, e também o Álvaro. Os 2, na minha opinião, são candidatos, a princípio, são os 2 nomes que podem vir a substituir o João Marcelo daqui a 4 anos. Agora, pode mudar daqui até lá, muita água para rolar. Mas, a princípio, são esses 2 nomes. Isso aí, vamos ver. A Câmara vai ser interessante essa nova composição. Mas vamos torcer para que seja um ótimo mandato. Vamos falar agora sobre as eleições de Belo Horizonte. Acabou, a gente ficava na dúvida, nós não, né? Todo mundo. Mauro Tramonte, Bruno Engler ou Fuad? Betão, Bruno Engler e Fuad no segundo turno. Mauro Tramonte foi desidratado. Primeiro, que você achou de Mauro não estar no segundo turno e qual que é a sua projeção para essa campanha? Bom, no segundo turno. A questão do Mauro Tramonte ficou claro, né, que na hora que começou os debates ele faltou conteúdo, né? E eu estava até lendo uma matéria da campanha dele falando que a ausência do Zema na campanha e a aproximação do Calil tenha sido o desgaste maior. Mas eu acho que não, eu acho que foi mais mesmo o desempenho dele nos debates e a questão de conteúdo. Com relação ao segundo turno, a disputa tende a ser muito, muito forte, né? Já tem uma pesquisa da Datafolha dando 48 para o Fuad e 41 para o Engler, mas você tem a Paraná Pesquisa, me parece, falando em empate, né? 45 a 44, né? Então, fica muito indefinido, Fred. Vai ser, assim, aos 45 minutos do segundo tempo, e eu acho que os debates serão fundamentais para que a população de Belo Horizonte escolha, né, o seu prefeito daqui para frente. José Raimundo, qual que é a sua projeção? Engler e Fuad? A disputa dura até o dia da eleição do segundo turno, parelho, os 2
tem as mesmas condições até lá, vai depender dos debates, vai depender dos apoios que vão acontecer daqui até lá. Tá aí, vem aí o Bolsonaro para apoiar o Bruno. O Fuad tem uma experiência, já é o atual prefeito, tem o nome dele a zelar, tem o seu eleitorado. Então vai ser uma disputa dura até o final. Hoje é impossível a gente fincar aqui quem que vai ser o vencedor. Vai ser uma disputa muito dura, muito difícil mesmo. E acho que os dois têm amplas condições. Um pela juventude, o outro pela experiência maior, que é o caso do Fuad. Como disse Betão, 48-41, a pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, é muito próximo, porque o que a gente tem que entender, que se tratando de dois de segundo turno, um contra o outro, o que, teoricamente, né? Porque a pessoa pode votar nulo. Sim. Mas de 48-41, o voto dele que o Fuad cai é o voto do... 1% que muda, né? Muda muita coisa. Então, é uma briga... A diferença, na realidade, não é de 7, a diferença é de 3 ou 4 pontos. Isso né? aí, muito bem falado, Betão. Então tá muito parelho. Rapidinho para a gente falar de outros assuntos. Significa o enterro eleitoral do Calil? A ida no... eu acho. A não ida do Mauro Tramonte? Eu acho que pegou muito mal, né? Ele entrou na campanha e a campanha degringolou, né? E também, assim, mostrou uma fraqueza também em Belo Horizonte do governador Zema, né? Porque o candidato dele, ele colocou o vice e não emplacou. Então, assim, eu acho que os dois derrotados da eleição é o Zema e o Calil. Acho que o Calil, é bom voltar atrás, o Calil foi eleito lá atrás pela torcida do Atlético. Fez um primeiro mandato razoável. No segundo mandato, ele teve muitos problemas com o fechamento da cidade de Belo Horizonte. Ele acabou com o comércio de Belo Horizonte na época da pandemia. Mas Essa é foi a grande reeleito verdade. depois, Pois é. Mesmo fechando a cidade? Mesmo fechando a cidade, conseguiu fôlego para ser reeleito. Mas não é o Calil não é um nome de consenso em Belo Horizonte. Essa é que é a verdade. Então, esse fechamento atrapalhou ele sim. E hoje o apoio dele não é mais um apoio tão importante. Assim como o Zema, que foi um governador que fez um ótimo trabalho no primeiro mandato e que caiu assustadoramente nesse segundo e não teve força nem para conseguir eleger o seu candidato que ele apoiou. Não tem muito a ver, né? Porque o Mauro Tramontes, conforme vocês mesmos falaram, não estava muito bem preparado, bastante despreparado até, para poder chegar no segundo turno. Mas o apoio do governador tinha que pesar e pesar um pouco mais. Na verdade, o Zema teve o apoio declarado, só que não fez campanha. Sim. O Zema não apareceu, se apareceu uma vez foi muito, mas tem quase toda certeza que não apareceu nem na propaganda eleitoral do Mauro Tramonte. Aí fica a dúvida agora, ele vai aparecer na propaganda do Engler? Porque a esquerda toda fechou razão, como era óbvio, né? Não tinha outro caminho para a esquerda, em apoiar o Fuad. Até mesmo a Duda, que iria ficar na dúvida se apoiaria ou não, o PDT fez esse aceno a favor do Fuad, mas agora, ontem a Duda também confirmou apoio ao Fuad. Agora vamos ver se o Bolsonaro vai ser muito utilizado pelo Engler ou vai ficar um pouquinho de escanteio. Vai ser legal essa questão. Vamos falar sobre São Paulo. São Paulo, Betão. O Marçal não foi para o segundo turno. Foi Nunes e Boulos. E pesquisa também da Datafolha deu Nunes na frente, já com uma diferença maior do que aqui de Belo Horizonte. Alguma surpresa? Qual a sua análise do resultado do primeiro turno de São Paulo e projeção para o segundo turno? Foi muito apertado em São Paulo, né? Foi 2 com 29 e o Marçal com 28, né? São Paulo traz essas surpresas para a gente, assim, de outsider, né? Tem feito isso ao longo do tempo, né? Isso. João Dória. Mas parece que está voltando ao normal também em trazer 2 políticos, né? De fato, que uma cidade igual São Paulo precisa de 2 políticos que tenham cabedal para poder tocar a cidade para frente. Então, agora é uma nova eleição. Estava lendo hoje também, parece que em São Paulo, 25 mil eleitores, ao invés de votar no 50, votou no 13, então os votos não foram computados por Boulos, mas que ajudou a legenda para eleger vereadores. Eu acho que agora é uma nova disputa. Também acho que as coisas serão definidas nos debates, né? Em São Paulo, como em outras capitais também. Os debates farão
muita diferença, mesmo porque a diferença, você coloca a diferença de 10, ela não é de 10, ela é de 5, né? Então, essa é que é a realidade. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. E os apoios também, no segundo turno agora, vão fazer diferenças brutais, porque lá em São Paulo, diferente de Belo Horizonte, vai ser bem polarizado, né? Sua posição sobre São Paulo, Zé? Não, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio dessa vez não, mas sempre foram cidades que surpreenderam nas suas eleições, né? São Paulo já deu vários exemplos de não só prefeitos como governadores que foram eleitos de surpresa. Essa eleição agora, os números mostram aí, foi pau a pau, os 3 candidatos, o próprio candidato que perdeu por muito pouco. Então o segundo turno vai ser realmente duro, vai depender muito de apoio, vai depender demais dos embates televisivos e dos que vão acontecer daqui até lá, que não são muitos, né? Parece que já teve um. Teve um, não, se não me falha a memória, foi CBN. CBN. E o Boulos só que foi. Nunes não foi. E o Nunes não foi, ele está na frente, parece que na pesquisa lá já. Está mais na frente. Ele está mais na frente, então deve estar se preservando para isso. Mas vai depender de apoio, vai depender desses embates aí e pode surpreender. Eu, particularmente, acho que o Nunes ganha. Acho que o paulistano que vai votar vai cair na real que ele não pode ter um prefeito como o Boulos, que é um maluco, doido, total varrido. Agora, como a cidade está cansada de eleger de surpresa, pode acontecer. Olha, esse resultado de São Paulo, o Betão que gosta de estudar muito, é algo ainda que precisa de uma análise maior. Precisa. Por quê? Você tem o Marçal, que na minha análise era o voto de contra o sistema. Protesto. Nitidamente protesto, sou contra o sistema. Aí você tinha o Tarcísio e o Bolsonaro apoiando o Nunes. O Tarcísio muito bem avaliado e o Nunes, como você disse, foi bem apertado. Então, o Tarcísio, o Bolsonaro que é direito, o Marçal que é contra o sistema. Eu já tenho uma análise que cada dia mais vem crescendo. Tem uns bolsonaristas que vão querer me matar, mas eu acho que o Bolsonaro, cada dia que passa, se torna menos representativo para a direita. A turma conservadora que cresce muito. Né? Prova disso foi o resultado pífio do PT em todo o Brasil, resultado pífio da esquerda em todo o Brasil, mas, por outro lado, a parte conservadora vem crescendo, mas o Bolsonaro deixa de ser, gás está acabando, na minha opinião, um representante dessa turma. Eu acho que isso é natural, até por causa do conteúdo mesmo, né? Falta conteúdo. Também concordo. Concordo com o Betão. Agora vamos lá. E, ao mesmo tempo, o Nunes não acho, não é atrativo, não é... Por isso uma que eu falo que os debates serão importantes. Não é uma figura que me atrai, é uma figura apática. Que eu tô e dizendo. O Boulos foi repaginado, viu? É o que eu estou dizendo. Você viu o Boulos aqui agora, num debate, numa entrevista. Gente, isso é questão de ponto de vista de cada um. O Betão acabou de falar de consistência de Bolsonaro, é uma coisa do Lula. Você quer uma inconsistência maior do que a do presidente Lula? Não existe. Ele foi eleito presidente do Brasil. Péssimo dos péssimos. E aí? Isso aí. Então, isso aí é... 3 vezes, depende. 3 vezes presidente do Brasil, ainda fez a Dilma Rousseff. Falar em Dilma Rousseff, o sobrinho neto por dela... isso que o Brasil está do jeito que está. Sobrinho neto dela do Brasil está lá na Câmara de Belo Horizonte. Betão, tranquilidade, espaço, pitaco final, ou assunto livre, de que você quer. Aliás, vamos lá. Qual que é o destaque geral das eleições? Eu acho que o destaque geral das eleições foi a cobertura que nós fizemos. Estamos 6 horas sentados aqui fazendo uma análise bem feita, assim. A Mariana foi muito bem, conduziu bem o programa. E o Roger também, que depois emocionou, né? Teve que tomar uma aguinha. Zé Raimundo, sei lá direto lá do cartório eleitoral. Então, assim, foi uma cobertura maravilhosa. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Foi sintomático na segunda-feira. Eu estava muito cansado na segunda-feira, né, porque nós ficamos aqui o tempo todo. E as ruas, né, falam muito da gente, né, as redes sociais também. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado por essa atenção toda que nós tivemos. E na próxima nós estaremos juntos mais uma vez com a cobertura. Um beijo no coração de todos. Eliane, que acompanhou
lá do transporte, que acompanhou a eleição, ficou me mandando mensagem, todas as pessoas que nos acompanharam aqui, Cris e tal, um beijo no coração de todos, viu? E parabéns aí para todos os candidatos que participaram dessa festa republicana, democrática, que são as eleições. Fica aqui o meu abraço, o abraço da TV Banqueta, de nós da imprensa, por essa festa democrática que aconteceu em nossa cidade. Zé Raimundo. Também agradecer aí a audiência da nossa cobertura. Foi uma cobertura, uma audiência muito expressiva. Nós estamos muito felizes por ter participado desse projeto, e agradecendo a você, a toda a equipe, né, por estar presente nisso aí. Esperamos continuar com essa audiência firme. E o meu recado é para todos eles que foram eleitos, principalmente os de Nova Lima, ao prefeito João Marcelo e aos 15 vereadores, da responsabilidade que eles têm nesses próximos 4 anos. Nós estaremos aqui durante esses 4 anos de olho em vocês, com tranquilidade, com credibilidade, para poder fazer as críticas construtivas sempre, mas estaremos de olho. Grande abraço a todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns a todos, como bem disse o Betão, que participaram do processo eleitoral. Se nós não colocarmos os nossos nomes, não discutirmos, só vai ficar gente ruim na política. Obrigado a vocês pela audiência. Todo mundo que encontrava com a gente segunda-feira, te vi. E vocês falam demais, cadê o resultado? Mas era o TSE. Um abraço para vocês, um beijo no coração e até semana que vem, sempre com informação, qualidade e tranquilidade e muito bom humor, que a vida tem que ser seguida de forma leve.